de te conhecer. E, gente, um tema muito importante, muitas campanhas aí voltadas para as mulheres. Isso mesmo, foco aí no trabalho do câncer de mama, assunto importante e que realmente deve ser abordado. Mas a saúde feminina, ela vai muito além desses problemas. Tem problemas aí como Alzheimer, endometriose, cistite, osteoporose e até depressão. Devem estar aí também no foco da atenção aí de todas. E é sobre isso que vamos falar com a gestora de saúde integral, Manoele Ância Dopazzo. Muito bom dia, Manoele. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Me explica, gestora de saúde integral. Eu gostei desse título. Explica como é isso, gestora de saúde integral. Bem, eu trabalho com programas de promoção e atenção à saúde. O objetivo é trazer prevenção e evitar o adoecimento das pessoas. Então, nós vamos cuidar desde o neném lá na barriga até o velhinho que está no final da vida. Sempre voltado para prevenir as doenças e evitar, né, que as pessoas tenham acometimentos graves com a sua saúde. Como que é feito esse trabalho, Manoele? E essa preocupação aí, né, especificamente na questão das mulheres? Bem, a mulher moderna hoje, ela trabalha, ela tem filho. Sim. Né, ela tem jornada tripla, quádrupla. Exatamente. E ela acaba esquecendo de cuidar da saúde dela, né? Ela vai ao médico levar o filho no pediatra, mas ela não vai ao médico fazer os exames que ela precisa. Então é importante a mulher ter esse cuidado, ter uma alimentação balanceada, praticar atividade física, procurar o médico regularmente e se prevenir, né, de várias doenças que são preveníveis, como, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de colo uterino, a osteoporose. Então, é mudança no estilo de vida para evitar a doença. E como, mas a mulher, ela, às vezes, ela não tem esse costume. Como inserir isso na rotina e na vida dela, Manoele? Primeira coisa é pensar que para eu cuidar do outro eu tenho que estar bem. Sim. Né? Então, eu acho que a primeira motivação da mulher tem que ser essa. Então, você ter um médico para regularmente ir até ele para fazer exames, isso é importante. Eu brinco que é um check-up anual, cai bem para todo mundo. Sim. Tá? Esse médico vai te orientar de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, está acima do peso, ele vai te orientar a buscar uma nutricionista para que você faça uma alimentação mais saudável. Sim. A pessoa que está sedentária, é importante ela ter um hábito, que seja uma caminhada, não precisa de ir para uma academia, né? Muitas vezes a pessoa fala, não tenho dinheiro para pagar uma academia. Mas pode fazer uma caminhada. Exatamente. Ali na Orla da Lagoa. Tem tantas praças lindas aqui em Belo Horizonte. Leva os filhos para passear, né? Isso. Nas praças, vão brincar. Então, isso tudo é importante. Fumar é um hábito muito prejudicial à saúde. E, infelizmente, tanto o cigarro quanto a bebida hoje, as mulheres estão meio que nivelando com os homens em coisas ruins, seguindo exemplos ruins. Isso tem piorado também, não tem? Muito, afetado? né? Muito, porque as pessoas buscam uma válvula de escape para o estresse. Infelizmente, estão buscando pelo lado errado, né? Buscando mais problemas. Exatamente. Então, o cigarro ele é muito ligado a várias doenças, muitos tipos de câncer, está diretamente relacionado ao hábito de fumar. O álcool, né, ele também não é um produto que deve ser consumido livremente. Então, são hábitos que a gente adquire e que vão ser muito prejudiciais à saúde. Sim. Então, o importante eu fumo, existe hoje um monte de trabalhos que provam que tem medicamentos, que tem programas que vão te ajudar a parar de fumar. Ok. É a mesma coisa com a bebida. Então, assim, hoje nós temos muitos recursos para cuidar da saúde, para evitar uma doença grave. E vamos dar algumas dicas. Por exemplo, nós falamos aqui na questão do Alzheimer. O que as pessoas podem prevenir para não ter que chegar nisso? Porque, às vezes, a gente sempre falava muito que os homens só iam ao médico quando está passando mal. Mas, pelo visto, as mulheres estão cuidando de todo mundo, mas não estão cuidando dela. Então, acaba que também as mulheres podem estar indo aos médicos também só passando mal. Então, como prevenir? O que você dá essas dicas para as mulheres que nos assistem? Algumas doenças, como o Alzheimer, são doenças degenerativas que não existe hoje ainda uma forma grande de prevenção. Para as doenças neurológicas, a gente fala muito que é importante manter a cabeça ativa.
Olha. Então, a mulher hoje, que ela, né, às vezes já aposentou, que ela tem um pouco mais de tempo, eu brinco que palavra cruzada é um exercício muito bom, que vai sempre trabalhar a sua memória. E isso é muito importante, tá? E é importante que a família toda esteja atenta. Essas doenças são doenças silenciosas, que às vezes elas começam a surgir a partir de um esquecimento, a pessoa às vezes não dá muita importância, né? Ah, falhou a memória naquele momento, eu esqueci como é que uma pessoa do meu dia a dia chama. Né? E você tem que estar atento a isso. E a família toda tem que estar muito atenta. Eu brinco que a família, ela é o nosso esteio para tudo, inclusive para cuidar da nossa saúde. E a gente estava até conversando aqui nos bastidores, às vezes tem algumas diretrizes da Organização Mundial da Saúde com relação a idades, mas vamos falar um pouquinho sobre as mulheres no sentido de procurar aí já o ginecologista, essa faixa etária, para evitar, às vezes, doenças que podem trazer consequências drásticas aí ao longo da vida. O que acontece? Por exemplo, para a prevenção do câncer de colo de útero, a recomendação, né, mais utilizada é que a mulher procure fazer o Papa Nicolau a partir dos 25 anos de idade. Mas hoje, a gente recomenda que você tenha já um ginecologista a partir do momento que você tiver uma vida sexual ativa. E não esperar os 25 anos de idade para buscar né, esse acompanhamento. A mamografia, a faixa de corte inicial seria a partir dos 50 anos. Mas essa faixa vai depender do seu histórico familiar. Sim. Então, uma mulher que a família tem, né, uma mãe que teve um câncer de mama precoce, ela vai começar a se prevenir antes dos 50 anos. Por isso, a importância de você ter um médico de referência. Esse médico, sabendo de toda a sua história de vida, da história da sua família, da história da sua saúde, ele vai te orientar qual que é a melhor maneira de você se cuidar. Se vai começar um pouco antes, se vai ser na faixa que é, né, hoje preconizada. Então, ter um médico para cuidar de você e saber quando começar esses exames, esses rastreamentos é muito importante. Manuele, fala para mim a respeito, porque às vezes a pessoa fala assim, mas em qual médico que eu vou? Eu tô bem, eu nem sei. Nesse caso, tem alguns médicos que são específicos, toda mulher tem que estar passando por esses, ou se ela indo ao clínico geral já é suficiente, ou o clínico geral mais uma ginecologista. Fala um pouquinho sobre isso. Bem, isso depende muito do seu acesso à saúde, né? O clínico, ele sempre é uma boa opção, porque ele é um generalista, ele vai cuidar de tudo um pouco. Sim. É importante. De tudo um pouco, gostei. É importante a mulher ter um ginecologista para ela fazer o seu check-up ginecológico. O clínico, ele pode te encaminhar, pedir os exames, mas é importante ter um especialista para avaliar, tá? O idoso, eu gosto muito de falar que ele tem que ter o seu pediatra, que vai ser o nosso geriatra. Certo. Eu brinco que os geriatras são os pediatras dos nossos velhinhos e cuidam deles, assim com muito carinho como o pediatra tem com a criança, o geriatra vai ter com o idoso. Sim. E ele é fundamental para a saúde do idoso, tá? Porque o idoso ele passa a ter alguns cuidados específicos, as medicações não vão ser as mesmas, não podem ser, às vezes, misturados alguns remédios. Às vezes o idoso está passando mal porque ele está tomando um remédio que é incompatível com o outro. Certo. Né? Às vezes ele vai no cardiologista, ele vai no clínico, ele vai no ginecologista, cada um passa um remédio. E aí, de repente, um remédio que um passou está fazendo uma reação com o outro e não fica legal. Então, o geriatra ele é muito importante para a saúde do idoso. E o geriatra você já deve começar a procurar um, não é só quando fica idoso, não. O ideal é você já procurar um com o quê? São uns 40 anos de idade, mais ou menos. A gente tem que já fazer um trabalho preventivo, não é verdade? Você vai escolher quem vai cuidar de você antes de você adoecer ou antes de chegar naquela idade, né? É muito bom você já ter esse vínculo, você ter o seu médico como um amigo mesmo. É verdade. E aí eu pergunto, normalmente, por exemplo, os geriatras, é habitual e de quanto em quanto tempo para que as pessoas estejam assim, para ver, nossa, eu tô atrasado mesmo para ir no meu? É importante a gente ter um parâmetro de pelo menos anualmente buscar o seu médico. Certo. Se nos exames, se na avaliação dele, ele vê que você está estável, que não precisa de um intervalo menor, ele vai te indicar, você pode voltar daqui a 2 anos. Ou se ele observa alguma coisa que soa para ele em sinal de alerta, ele vai te pedir, volta daqui a 6 meses. Então, esse intervalo vai depender da sua condição de saúde.
e o seu médico é a pessoa mais correta para te falar quando você deve voltar. A gente falou sobre doenças no físico, né? Essas questões. Mas existe também aquelas doenças na nossa alma também, as depressões. Vamos falar um pouquinho sobre esse cuidado, porque é corpo, alma e espírito, a gente tem que cuidar de tudo. E às vezes tem pessoas que até vão ao médico quando quebra um braço, vai lá, a questão da osteoporose, mas quando são as emoções, às vezes ela fica um pouco mais resistente. Isso, as doenças da alma, elas têm que serem tratadas também. E existe um mito muito grande sobre isso. As pessoas morrem de medo de um psiquiatra. As pessoas já acham que o psiquiatra vai cuidar de doido. Isso. E não é isso, né? A depressão é uma doença grave, que precisa sim de ser tratada, né? E a melhor pessoa para tratar isso é a pessoa que trata da mente, é o psiquiatra. Então existe um mito muito grande em cima disso e que as pessoas têm que superar essa barreira. Outra coisa que as pessoas relacionam a depressão é com piti, né? Às vezes as pessoas falam assim, aquilo ali é falta de serviço, é falta do que fazer. Não encaram a depressão como uma doença. Isso é uma maneira de chamar atenção, de expor, né, algum sentimento que não está bacana. Então, esse mito tem que ser quebrado. Depressão é doença e tem que ser tratada assim. Os psicólogos, os psicanalistas, todos esses trabalhos conjuntamente com esse trabalho do psiquiatra, não é mesmo, né? Normalmente eles associam. Porque o psiquiatra, ele vem com a medicação, né? Tem aquele trabalho, mas tem aquele outro trabalho em conjunto para ir na raiz do problema e estar solucionando ali, né? Assim, eu acho que o mais importante de hoje é que a medicina mudou. A gente trabalha com equipes multidisciplinares. Sim. Então, o psicólogo, ele vem agregar com o conhecimento dele, o médico psiquiatra vem com o dele. E se ele precisar de outros profissionais, ele vai recorrer para que a gente tenha o melhor tratamento. Sim. Tá? Mas a importância é dessa interação entre os profissionais para que você tenha um resultado mais rápido possível, com uma melhor qualidade. Hoje em dia, quais os profissionais que têm sido mais procurados? Hoje está muito em alta a parte da nutrição. Olha. Né? As pessoas estão muito preocupadas hoje com a alimentação. Mas você observa que está procurada com alimentação ou com emagrecer? Com emagrecer. Né? Hoje a gente tem vida saudável ou emagrecer, né? Hoje a gente tem uma epidemia, né? Eu brinco que a obesidade virou uma doença grave no nosso país. Né? Mais da metade da nossa população está acima do peso. Sim. E a gente tem hoje uma cobrança de um padrão estético muito complicada. Sim. Né? A pessoa, para ser considerada bonita, ela tem que ser magra. Né? As modelos hoje, elas são magérrimas. Elas Sim. têm doenças, transtornos alimentares, a gente conhece muitos casos assim, porque a exigência da magreza é muito grande. Então, o primeiro passo, muitas vezes, a pessoa dá não preocupada com a saúde, sim com o padrão estético. A estética. Mas, hoje, tem sido um profissional bastante recorrido. Outro também que está muito recorrido é o educador físico. Porque a gente tem falado muito na questão da vida ativa, da atividade física ser importante para prevenir as doenças. Então, até hoje tem um boom aí. Quantas academias foram abertas na cidade, modalidades diferentes. Então, a atividade física, ela se tornou, sim, hoje uma atividade importante que tem sido muito procurada pela população. Então, as pessoas estão... Porque eu te falo, das nossas entrevistas, a gente entrevista muitos médicos. 97% dos problemas estão relacionados à má alimentação e sedentarismo. Eu fico impressionada. Todas as doenças estão relacionadas a isso. E se as pessoas estão procurando, então a tendência é isso melhorar. Com certeza. Agora, até a obesidade, até a gente está falando de mulher, nas crianças tem aumentado muito também, né? Muito, exatamente. Assim, hoje, assim, as crianças elas têm um hábito alimentar muito ruim, né? O mercado está aí cheio de produtos deliciosos, né? Mas cheios de gordura, cheio de açúcar, né? As crianças, além do excesso de peso, elas estão adoecendo, colesterol alto, diabetes na infância. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a saúde das nossas crianças também. É um sinal de alerta. Deixa, então, a última dica para as mulheres. Nessa câmera aqui, Emanuele, fazendo favor, só para
as mulheres ficarem atentas aí e cuidarem de si mesmas, né? É muito importante a gente lembrar que para cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente. A gente só pode amar o outro se a gente amar a gente também, primeiro. Então, procurar um médico, fazer o seu check-up, cuidar da sua saúde, uma alimentação equilibrada e curtir a vida. Ser feliz também faz muito bem para a saúde. E dar boas gargalhadas, bons certeza. sorrisos, ser uma pessoa contente com aquilo que é, isso faz muito bem para a saúde. Felicidade também, né? faz muito bem para a saúde. Querida, quero te agradecer. Volte sempre, viu? Obrigada, Deus eu que te agradeço. abençoando cada Amém. dia mais. Todos nós. Gente, eu conversei aqui com Manoele Ancedopazo, gestora de saúde integral, falando aí sobre as mulheres. Precisamos cuidar de nós mesmos, ainda mais a mulher. Nós somos geradoras de vida, geramos vida e a vida tem que começar a ser gerada em nós, hein? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.